Olá, turma! Na nossa aula de hoje, nós iremos discutir sobre feminismo negro. Para iniciar essa discussão, eu trouxe um trecho de um texto sobre identidade surda de Perlin. E aí vocês podem estar se perguntando, mas o que identidade surda tem a ver com feminismo negro? Eu trouxe esse trecho do texto de Perlin porque tem uma parte específica que dialoga muito com o que nós iremos discutir hoje. Perlin é uma mulher surda. Ela já inicia o texto dela dizendo, né? Ao iniciar este trabalho, quero falar um pouco da minha vida. A minha identidade, em poucas palavras, pode ser dita assim: mulher surda não nativa, teóloga, militante pela causa surda, residente em país latino-americano. E agora nós vamos pegar um trecho mais específico em que ela diz: nesse ponto, durante minha pesquisa de mestrado, aprendi inclusive que, mesmo sendo surda, não poderia falar sobre os surdos. Tinha de deixá-los falar de si mesmo. Por que eu peguei esse ponto específico? Porque esse trecho vai nos ajudar a pensar sobre as nossas discussões sobre o feminismo negro. A questão do lugar de fala. A questão que, mesmo eu me considerando uma sujeita marginalizada, oprimida, existem outras pessoas que estão sofrendo opressões igual a minhas ou diferentes. Por exemplo, o fato de Perlin ser surda não significa que ela conseguisse falar, discutir, né, por todos os outros surdos. Por quê? Porque as opressões que eram iguais a eles era a questão da surdez, mas existem as suas especificidades em relação à classe, em relação a gênero, em relação à raça. Tudo isso vai interferir. Então, eu trouxe esse texto de Perlin para a gente pensar também sobre a questão do feminismo. O feminismo negro, ele busca representar sujeitas que não se sentiram representadas dentro do feminismo hegemônico. E essas representações, e principalmente as opressões que a gente pode observar, elas são vistas, por exemplo, no mercado de trabalho. Quando nós pensamos que as mulheres brancas, lá no início do movimento feminista, elas buscavam transgredir, né, do espaço privado para o espaço público, ou seja, elas estavam ociosas por viver, estar o tempo todo no lar, cuidando de casa, de filhos. Elas queriam transgredir, elas queriam habitar o espaço público, poder trabalhar. Nós temos que parar para pensar que as sujeitas negras, nessa mesma época, elas já trabalhavam. Elas já trabalhavam desde muito cedo, mas na situação de escravizadas. Elas transgrediram ao espaço privado, habitavam o espaço público nos campos para trabalhar de igual para igual com o homem negro, como é colocado aqui por Beatriz Nascimento. E Cláudia Pontes Cardoso dialoga também com essa perspectiva. Elas iam para o campo trabalhar de igual para igual com o homem negro, numa condição de subserviência, de escravização, certo? E ainda dialogando com essas discussões, Luísa Bairros também vai dialogar com esse posicionamento em relação à mulher negra e o mercado de trabalho. Ela vai nos dizer que as mulheres negras elas sempre estiveram associadas ao trabalho para a sua sobrevivência e a sobrevivência do grupo familiar. Então, quando existem mulheres que vão às ruas e dizem: eu estou cansada de estar na ociosidade do meu lar, eu quero trabalhar. Outras mulheres, desde muito cedo, elas tiveram que trabalhar, mas para a sua sobrevivência, para a sobrevivência do seu grupo familiar e numa condição de escravizada. Nós podemos pensar também nas armadilhas das profissões. Ou seja, a Luísa Bairros ela vai nos dizer que quando pensamos em profissão para mulheres negras, a gente sempre associa a mulher negra ao trabalho doméstico, ao trabalho mais pesado. A gente não pensa numa mulher negra numa profissão em que ela possa ser gerente, por exemplo, em que ela possa estar em uma situação mais favorável.
certo? A gente sempre pensa nessas profissões consideradas como mais inferiores e que remuneram mal. A Sueli Carneiro, ela vai discutir também, né, sobre essa questão da mulher negra e o mercado de trabalho, assim como Luísa Bairros, são teóricas, são feministas negras que vão discutir a partir dessa ideia de que essas mulheres, se colocadas, né, em comparação com mulheres brancas, estão nessas profissões consideradas como inferiores, em que remuneram mal. Geralmente, como é colocado aqui pela Luísa Bairros, é a empregada doméstica desrespeitada e mal remunerada. Muitas vezes elas não têm sequer uma carteira assinada, trabalham na informalidade. Então, quando pensamos em mulher negra e o mercado de trabalho, a gente já vê que não dá para considerar a categoria mulher como universal. Não dá para pensar que a opressão sofrida pela mulher branca é a mesma opressão sofrida pela mulher negra, porque não é, são opressões distintas. Em relação ao feminismo, né, aí vem toda uma crítica por parte das teóricas, elas vêm criticar a questão da priorização de gênero em detrimento aos outros marcadores sociais. Ou seja, a partir do momento em que o feminismo hegemônico ele prioriza gênero e considera que apenas o gênero é a parte mais importante, é o marcador mais importante para pensarmos na opressão, ele está falhando. Por quê? Porque é preciso analisar gênero dialogando com outras opressões, como raça, classe, sexualidade. Porque eu sou oprimida, por exemplo, não só pelo fato de ser mulher, mas sim por ser mulher, negra e de uma classe menos favorecida. Então, existem essas opressões que se cruzam e não tem uma mais importante do que a outra. Elas são iguais, elas dialogam, por isso precisam ser observadas, cada uma delas. E um outro ponto apresentado por Cláudia Pons Cardoso em relação a essa crítica que ela faz ao feminismo hegemônico está relacionado com a questão da educação formal. Ou seja, a mulher negra ela foi silenciada dentro do próprio feminismo, por exemplo, e em toda a história e toda a construção da história, principalmente pelo fato dela ter acesso à educação formal de uma forma tardia. Ou seja, se não existia registros de escritas dessas sujeitas, eram sempre outras pessoas que estavam escrevendo por elas. E nessa tentativa, acabavam silenciando ainda mais essas sujeitas. Em relação ao feminismo negro, uma das principais abordagens e discussões do feminismo negro é a questão de repensar a categoria mulher. Ou seja, se mulher é considerado, né, como algo universal, vamos repensar isso. Vamos buscar romper com o silêncio e, através de teorias, mostrar que mulher não é uma categoria universal. E o conceito de feminismo negro seria, como é colocado por Patricia Hill Collins, o pensamento feminista negro consiste em ideias produzidas por mulheres negras que elucidam um ponto de vista de e para mulheres negras. Então, o feminismo negro é um pensamento construído por sujeitas negras sobre suas histórias, sobre suas vivências, e esse pensamento é construído por sujeitas negras e para sujeitas negras. Isso não significa que outras pessoas não possam ler, não possam discutir. Podem sim, desde que, através desses discursos, não estereotipem ainda mais as sujeitas negras, ok? E ainda discutindo sobre essa questão, a Patricia Hill Collins ela vai nos dizer sobre a importância dessas mulheres negras produzirem, teorizarem, porque quando o outro produziu as nossas histórias de sujeitas negras, falou sobre nós, era sempre nos colocando como objeto da história. E o feminismo negro chega exatamente para mostrar que nós não somos objeto. Nós podemos ser sujeitas de nossas próprias histórias, nós podemos teorizar sobre as nossas opressões,
certo? E um dos objetivos do feminismo é criticar, questionar, reexaminar e explorar novas possibilidades. Então, se existem novas possibilidades, vamos explorá-las. Vamos criticar o que foi colocado pela ideologia hegemônica. Vamos questionar esse lugar que durante muito tempo foi considerado como nosso lugar. Para finalizarmos e dialogar com essa discussão, eu trouxe um trecho de uma fala de Sojourner Truth, que em 1851, em uma audiência que estavam falando sobre os direitos de mulheres, a Sojourner Truth, que era uma mulher negra que foi escravizada por muito tempo, ela levantou e falou e fez alguns questionamentos. Ela disse o seguinte: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E não sou uma mulher? Olhe para mim, olhe para meus braços. Eu arei, plantei, juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher. Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E não sou uma mulher. Daí eles falam essas coisas na cabeça, como eles chamam isso? Alguém na audiência sussurra, intelecto. É isso, querido. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres e dos negros? Se o meu copo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? O que é que nós podemos observar aqui no texto de Sojourner Truth? O texto apresenta exatamente que a categoria mulher não é universal. Ela estava em uma audiência que estavam falando sobre os direitos das mulheres. E em momento algum ela se sentiu contemplada no que diz respeito aos direitos das mulheres. Por quê? Porque além de ser mulher, Sojourner Truth era uma mulher negra e pobre, de uma classe menos favorecida. Então, nisso, a gente observa que existem formas de opressões distintas. E quando nós falamos em feminismo negro, o feminismo negro busca exatamente dialogar, discutir sobre essas opressões e mostrar que nós não podemos observar a categoria mulher como algo universal, ok? Essas foram as referências utilizadas e um abraço virtual a todos e todas.